Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula de ciências comigo e hoje nós vamos falar sobre radiações eletromagnéticas. Primeiramente, gostaria que vocês observassem essa imagem e pensassem se saberiam me responder o que ela tem em comum. Apesar de não podermos vê-las, podemos afirmar que todos os objetos e até mesmo as pessoas nessa imagem emitem radiações eletromagnéticas. A televisão, o controle remoto e até o micro-ondas onde foi feita a pipoca. As radiações eletromagnéticas, elas também podem ser chamadas de ondas eletromagnéticas. E nessa aula vamos saber mais sobre as ondas e entender como se classificam as radiações eletromagnéticas, o que as diferenciam e onde elas estão presentes no nosso dia a dia. Bom, gente, então eu acho importante conceituar primeiro para vocês o que seria ondas eletromagnéticas. Lembrando que quando eu digo ondas eletromagnéticas, eu também estou me referindo a radiações eletromagnéticas, porque elas podem ser chamadas pelos dois nomes. Então, ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e magnéticos variáveis que se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Elas são ondas tridimensionais e transversais que viajam na velocidade da luz, transportando energia. Então, a energia que um corpo emite em forma de onda eletromagnética é chamada de radiação eletromagnética. Em alguns casos, as ondas eletromagnéticas elas possuem pouca intensidade e em outros, muita intensidade. Uma das características mais importantes das ondas eletromagnéticas é a frequência. É ela que determina a classificação dessas ondas e que permite que se diferencie uma onda eletromagnética de outra. Existe uma expressão matemática que relaciona a velocidade de propagação da onda com o seu comprimento de onda e a sua frequência de onda. Assim, para radiações que se propagam no mesmo meio, as que apresentam maior frequência têm menor comprimento de onda, e as que apresentam menor frequência têm maior comprimento de onda. As ondas eletromagnéticas, elas podem ter a mesma intensidade no vácuo, mas só terão a mesma frequência e o mesmo comprimento de onda se forem a mesma onda. Dessa forma, costuma-se representar as ondas eletromagnéticas em uma escala de frequências denominada espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético está dividido basicamente em ondas de rádio ou TV, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raio-x e raios gama, que a gente verá cada um agora. Bom, gente, então vamos primeiro falar sobre as ondas de rádio e TV. Então, essas ondas, elas abrangem as ondas eletromagnéticas emitidas não somente por aparelhos de rádio, mas também por televisores e telefones celulares. Essas ondas, elas apresentam frequências que vão até alguns gigahertz, 10 elevado a 9 Hz, por exemplo. As ondas de rádio, televisores e telefones celulares apresentam as mesmas características, diferenciando-se apenas na frequência. Geralmente, as ondas de transmissões de rádio apresentam menor frequência, seguidas pelas ondas de transmissão de TV e, por último, a de celular. Falando em celular, é importante a gente comentar um pouco sobre os riscos da radiação do celular, As ondas eletromagnéticas utilizadas na telefonia celular, elas ficam próximas das micro-ondas e, em decorrência do aumento de casos de câncer, cresceram as suspeitas da relação entre o aparecimento dessa doença e a utilização dos celulares.
Apesar de ser uma radiação eletromagnética que a princípio não é nociva ao ser humano e de os aparelhos serem desenvolvidos respeitando-se os níveis de intensidade das ondas, estudos ainda não conclusivos de pesquisadores alertam para o uso excessivo dos celulares, porque as ondas eletromagnéticas emitidas por esses aparelhos, elas produzem calor e podem afetar regiões do cérebro e causar danos à função de memória cognitiva e, em longo prazo, provocar tumores cerebrais. Então, para evitar a exposição excessiva e prevenir os efeitos causados pelas ondas eletromagnéticas do celular, eles aconselham a usar ou fone de ouvido ou o viva voz, né? Fica então a reflexão desses riscos causados e aí pela radiação do celular. Bom, então a micro-ondas é um outro tipo de radiação eletromagnéticas. Elas compreendem a faixa de frequência que vai de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 9 Hz a 3 vezes 10 elevado a 12 Hz. Essas ondas eletromagnéticas elas são amplamente usadas nas telecomunicações via satélite, porque elas se propagam na atmosfera de maneira praticamente retilínea, diminuindo perdas de sinal por dispersão. Os radares, a aviação comercial e a aviação militar são aplicações pioneiras das micro-ondas e sua aplicação nas telecomunicações tem ganhado espaço nas últimas décadas. Redes sem fio, né, mais conhecido por Wi-Fi e Bluetooth, estão na região das micro-ondas. Além dessas aplicações, vemos a utilização da micro-ondas na cozinha, né? O forno de micro-ondas é assim chamado porque também utiliza a radiação nessa faixa de frequência. O primeiro deles surgiu em 1955 sob a forma de um aparelho de grande porte e com um custo de mais de $1.000. Então a gente consegue ver o tamanho do micro-ondas, né? Olha aí ela botando um produto aí super pequenininho comparado ao tamanho do eletrodoméstico. Com o desenvolvimento tecnológico, né, da década de 1960, foi possível então diminuir o seu tamanho e torná-lo mais compacto e prático e com preços mais acessíveis, que é o que a gente tem atualmente, né? Nem se compara ao tamanho do primeiro. Passando agora para outro tipo de radiação eletromagnética, nós temos o infravermelho. Os seres humanos e alguns outros animais também emitem radiação, fruto do calor gerado pelo metabolismo de seus corpos. São as ondas na faixa, então, do infravermelho, também chamadas de ondas de calor. Fogueiras, fornos e outros dispositivos que geram calor emitem ondas na região do infravermelho. Então, temos aí os exemplos. A faixa do infravermelho vai de 3 vezes 10 elevado a 12 Hz a 4,3 vezes 10 elevado a 14 Hz aproximadamente. Vamos falar um pouquinho sobre as aplicações da radiação na faixa do infravermelho. Bom, a radiação na faixa do infravermelho, ela é uma radiação com um grande número de utilidades, né? Por exemplo, a comunicação entre o controle remoto e o aparelho de TV. A radiação infravermelha, ela também tem aplicações na área médica, como a ação analgésica e também em casos de rigidez articular, edemas e machucados na pele, porque pode melhorar a circulação sanguínea no local. Na estética, a radiação infravermelha ela é utilizada como auxiliar no tratamento de flacidez da pele.
Assim como qualquer outro tratamento medicinal, o uso da radiação infravermelha deve ser bem administrado para evitar riscos à saúde, né? Atualmente, os termômetros de infravermelho, eles vêm ganhando bastante destaque em substituições aos antigos termômetros de mercúrio e os digitais, devido não só à precisão e rapidez na leitura de temperaturas, como também à segurança, uma vez que o mercúrio é altamente tóxico, né? E esse exemplo a gente consegue notar muito bem agora que estamos em tempo de pandemia, onde em vários lugares, né, como medida protetiva, medem a nossa temperatura através de um termômetro usando o infravermelho. Então aí uma aplicação no nosso dia a dia, né? Já fica de exemplo para vocês. O infravermelho ele também ganhou destaque nos equipamentos de segurança, como alarmes, câmeras e portas automáticas. É utilizado ainda em instrumentos operacionais, né, como sondas e imagiadores, que acoplados a satélites meteorológicos registram o vapor de água na atmosfera. Então, usando a mesma tecnologia, também é possível detectar as variações de temperatura entre o topo e a base das nuvens com boa precisão, fornecendo dados para elaborar mapas térmicos, por exemplo. Então, o infravermelho, temos inúmeros exemplos aí da utilização no nosso dia a dia, né? Essa onda, então, é o infravermelho, gente. Bom, então para a aula não ficar tão longa, eu dividi ela em duas partes. E então eu espero vocês lá na parte 2 para continuarmos nossa aula sobre radiações eletromagnéticas.